Prepara teu coração, queridos, porque Deus certamente, mais uma vez, vai falar com a tua vida e com a minha vida, como Ele tem falado. Eu decidi no mês de novembro falar sobre libertação. No mês de novembro todo eu vou ministrar 4 vezes e todas as minhas ministrações a gente vai compartilhar de uma maneira especial o processo de libertação na vida de um cristão. O que nós precisamos compreender do mundo espiritual, que muitas vezes nós não compreendemos. Às vezes nós passamos por dificuldade, nós passamos por lutas, quer seja financeira, emocional, família, e a gente está tentando resolver as nossas lutas no campo natural e a gente deixa de considerar o mundo espiritual. Queridos, nunca se esqueça que nada que acontece nesse mundo não tem acontecido antes no mundo espiritual. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é um espírito. E tudo que acontece nessa terra, queridos, primeiro aconteceu lá em cima. Se você quer compreender o que você está passando nessa vida, queridos, você tem que entender o que está acontecendo lá em cima. Porque se você não fizer isso, você vai lutar contra inimigos errados. E é por isso que às vezes a gente patina. A gente fica correndo atrás de coisas aonde os problemas não estão. E o que eu quero compartilhar nessas 4 ministrações são as minhas experiências pastorais em relação à libertação, a tirar as pessoas debaixo do engano. Porque não adianta, queridos, a gente ser membro de uma igreja, não adianta nós orarmos, não adianta nós jejuarmos, não adianta nós sermos fiel no dízimo, na oferta, se há problemas espirituais na nossa vida. Enquanto eu não conseguir resolver os problemas espirituais da minha vida, a minha vida não muda, ainda que eu esteja sendo fiel dentro de uma igreja. E é exatamente essa a estratégia do nosso inimigo. Ele te traz para dentro de uma igreja, ou ele permite que você venha para dentro de uma igreja, que você seja tocado emocionalmente dentro da igreja, e você vai passando o tempo dentro da igreja, e você olha para a tua vida está exatamente da maneira que estava quando você estava fora da igreja. Algo iluminado olhou para você e falou do amor de Jesus, você se aquebrantou, decidiu entregar a tua vida para Jesus, você sentiu algo diferente, decidiu ser membro da igreja e vem participando da comunhão da igreja, vem participando do ambiente da igreja, mas você olha para a tua vida está exatamente da mesma maneira que estava antes de você chegar na igreja. Aí o diabo, como ele é astuto, ele vai dizer para você assim, alguma coisa está errada com a igreja. Ele começa a olhar para você, ele começa a perceber que a tua paciência está diminuindo, que a tua ansiedade está aumentando, que o teu cansaço está ganhando espaço na tua vida. E ele começa a questionar você sobre a igreja, sobre a religião, sobre a placa, sobre a Bíblia. E aí o nosso cansaço deixa nosso coração mais sensível à voz mentirosa do diabo. Até que ele começa a colocar dúvidas sobre a tua fé. Fala, cara, você está tanto tempo dentro da igreja, cara, você não percebe que a tua vida está exatamente da mesma maneira, cara? Você está fazendo o que aqui terça-feira à noite? Domingo de manhã, quinta-feira? Por que você não vai voltar a viver aquilo que você vivia antes? Está perdendo seu tempo e ainda o cara fica perdendo dinheiro para você? Está errado, você é louco. E como a gente está fraco, a gente percebe que ele usa a racionalidade para querer nos convencer, a gente acaba dando ouvidos para ele, ele ataca a nossa fé, ele ataca a nossa igreja, ele acaba no fundo, nos colocando em dúvida em relação ao nosso Criador, e aos poucos ele vai minando a nossa vida cristã. E você percebe que eu estou falando de pessoas de dentro da igreja, e é isso que ele faz. Por que tantas pessoas se afastam da igreja? Por que tantas pessoas desistem da fé? Porque são pessoas que estão aprisionadas espiritualmente, não entendem isso, e fazem de tudo para resolver as coisas do campo natural, e achando que simplesmente estar dentro de uma igreja vai resolver seus problemas, que são prisões espirituais, que a gente precisa entender como é que isso funciona na nossa vida, para que talvez a gente comece a entender o que nós precisamos fazer para que a gente possa ter transformação de vida. Queridos, cristão que não tem transformação de vida tem alguma coisa errada. É impossível uma pessoa que entrega a sua vida para Jesus, uma pessoa que tenha experiência com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e que a vida dela não seja transformada. Tem algo errado e nós precisamos investigar o que está errado. Na ministração anterior, eu falei sobre o processo de libertação.
os membros novos que receberam o nosso certificado vai ver que nós temos lá João 8,32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu disse na última ministração que libertação não é guerra do bem contra o mal, não é guerra de forças espirituais, é simplesmente quando você pega uma pessoa, que você faz um inventário da vida da pessoa, você identifica aquilo que é mentira da vida da pessoa e você coloca a verdade, que é Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse 12:9 que o diabo é o enganador. O diabo ele não tem poder contra a igreja de Cristo. O que ele faz, e todos os esforços deles são nesse sentido, é enganar. É por isso que ele fala assim, que você não vai dar certo, que você não vai se curar, que a tua família é uma família de desonra, que a tua vida financeira está acabada. Ele vai lançando essas mentiras na nossa mente, porque a Bíblia diz que ele é o enganador. E as circunstâncias, às vezes, meio que se compara com aquilo que ele está dizendo, e a gente deixa de confiar em Deus, a gente começa a ouvir o diabo, e aí a gente começa a ter problema. O importante, queridos, o diabo ele já foi derrotado. Na ressurreição de Cristo, ele perdeu. Antes da ressurreição de Cristo, ele reinava nessa terra. Quando Adão e Eva pecou, o poder do controle desse mundo foi passado do homem para Satanás. Quando Jesus Cristo morreu, ele ressuscitou, Jesus pegou de volta o governo da terra e a partir daquele momento Satanás já tem o seu destino definido. Vai arder no sofrimento eterno, que é o lugar dele. Então a primeira coisa que eu e você precisamos saber, e eu falei nisso na última ministração, que o diabo não tem poder sobre a tua vida, mas ele pode usar aquilo que ele tem de mais habilidoso, ele pode te enganar. Ele pode mentir para você. E é isso que ele faz. Mas olha que coisa louca, queridos. Em Efésios 2, 5, 6, diz que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós fomos elevados e nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Ora, se a Bíblia diz que é o coração de Deus, de que o diabo não tem poder sobre a minha vida, de que eu, apesar de fisicamente eu estar nesse mundo, mas espiritualmente eu estou assentado nas regiões celestiais de Cristo Jesus, por que a minha vida não muda? Por que eu passo tanta luta, tanto sofrimento? Por que as coisas dão tão errado na minha vida? Tem algo errado, querido. E aí que a gente vai entender nessa noite. Das áreas onde o diabo mais aprisiona as pessoas é aquilo que eu quero ministrar com você nessa noite. Então, duas coisas que se você acreditar nisso, queridos, você não dá ouvido para o infeliz, que ele já é um derrotado e que você está sentado ao lado de Jesus Cristo nas regiões celestiais, lá nos céus. E isso está em Apocalipse 12, 9, está em Efésios 2, 5, 6. E hoje eu quero falar da maior estratégia que ele usa. É onde posso garantir para vocês, queridos, que pela minha experiência pastoral, 70%, 80% das pessoas sofrem por aprisionamento, pela falta de perdão. É a área onde ele mais conquista espaço na vida das pessoas. Aquelas pessoas que não conseguem perdoar. Pensa numa vida paralisada, queridos. Pensa numa vida de sofrimento. Pensa numa vida com doenças emocionais. Pode pensar numa pessoa que retém o perdão no seu coração. Pessoas que carregam mágoa, pessoas que carregam ressentimento, pessoas que não conseguem libertar pessoas da sua vida. Você não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ler para você. Em 2 Coríntios 2, 10 e 11 diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de vós, pois conhecemos bem o plano que ele tem contra nós. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo assim: se vocês perdoarem alguém, eu também perdoo. Ainda que eu não tenha nada contra a pessoa, eu também perdoo essa pessoa. Em Cristo. Para que o diabo, ele não se aproveite de vocês, nem de mim.
Porque nós conhecemos muito bem o plano que ele tem. Qual é o plano que o diabo tem na minha vida e na tua vida, queridos? O diabo vem para quê? Qual é o plano do diabo contra a igreja? Roubar, matar e destruir. E quando você não perdoa, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o diabo se aproveita da nossa falta de perdão. E eu quero falar hoje do poder libertador do perdão. Eu não sei como é que está o teu coração, eu não sei o quanto você está magoado, o quanto você está ressentido, eu não sei qual foi o mal, os maus que fizeram contra a tua vida. O que eu quero desafiar você é você ressignificar, você reavaliar aquilo que você tem carregado no teu coração. Você vai entender várias coisas tão importantes sobre Deus, sobre a tua vida, que você vai ver que no fundo você vai fazer um grande bem para você perdoando as pessoas. O engano nosso, queridos, é achar que a gente vai fazer um bem para o outro perdoando ela. Não, queridos, estou fazendo bem para mim. Vai embora. Pega tudo que é teu, vai embora. Não quero mais você perto de mim. Eu abençoo a tua vida. Eu quero que você siga a tua vida em paz. Isso é perdoar, queridos. Se você pegar a oração do Pai Nosso, em Mateus 6, de 9 a 15, olha Jesus dizendo, queridos. Portanto, vocês querem abrir, por favor? Mateus, capítulo 6. Renato, traga para mim, querido. Vou falar um bocado hoje. Diz assim a palavra do Senhor, Jesus Cristo dizendo, portanto, vós orareis assim. Os discípulos estavam perguntando assim, Jesus, como é que a gente ora para o Pai? Ele falou, então você ouve aqui que eu vou te ensinar. Primeiro, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui tinha acabado a oração, certo? Mas Jesus ele vai além. Depois do amém, ele fala de novo. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. O que Jesus estava fazendo aqui, queridos? Ele estava reforçando. Ele já tinha dito a importância do perdão quando ele ensinou a oração do Pai Nosso. Depois do amém, quando era para ter acabado, ele voltou e falou de novo, se você não perdoar, o teu Pai não vai te perdoar que está no céu. O que eu e você precisamos entender, queridos? Que há um relacionamento íntimo entre a minha conexão com Deus e a conexão com as pessoas nessa terra. Não dá para você desconectar a relação que você tem com Deus com a relação que vocês têm com a terra. É uma relação que está intimamente ligada, queridos. Você não consegue ter um relacionamento sadio com Deus, não tendo um relacionamento sadio com as pessoas nessa terra. Olha o grande mandamento que fala, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Você percebe que todas as vezes que Deus fala de perdão na Bíblia, Ele fala, eu perdoo teus pecados, mas você perdoa o pecado dos seus irmãos. Quando não há uma sincronia nesse processo, queridos, eu tenho problema no meu relacionamento com Deus. E em João 1,4 diz assim, o João dizendo, como pode você dizer que me ama se odeia seu irmão? Primeira coisa que a gente tem que entender no processo de perdão, queridos, se você quer e necessita ter uma conexão de fato verdadeira com Deus, queridos, não pode haver barreira. E essa barreira se chama perdão. Jesus disse, se você não perdoar os homens, Deus não vai perdoar os seus pecados. E nós sabemos, queridos, o que a falta de perdão causa na minha vida e na tua vida. Separação de Deus. São muralhas, são fortalezas que se colocam entre a nossa vida e a vida de Deus. Tem aquela parábola também, que eu uso muito na questão da libertação, do credor incompassivo. Vocês devem lembrar, nós não vamos ler. Mas diz a palavra do Senhor, a parábola, que havia uma pessoa, um servo, que devia muito dinheiro para o seu senhor. Aí o seu senhor decidiu vender o servo e a família do servo
para perder menos na dívida que aquele servo devia para ele. E a Bíblia diz que aquela Bíblia era imperdoável. Ainda que aquele servo trabalhasse o restante da sua vida, não seria o suficiente para pagar o seu senhor. Aí quando ele soube que ele ia ser vendido, a família dele ia ser vendido, ele foi lá, pediu a misericórdia do Senhor. Falou: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia da vida da minha família. E diz aquela parábola de que o Senhor desse servo se moveu de íntima compaixão e que falou: você está perdoado, você pode ir embora. A parábola diz que logo na saída da prisão, esse camarada que foi perdoado encontrou na rua uma pessoa que devia dinheiro para ele. E essa pessoa que devia dinheiro para ele, a quantia era tão insignificante que era apenas alguns dias de trabalho. Ele pegou essa pessoa para o pescoço e disse assim: você vai me pagar, você vai para a cadeia. E essa pessoa implorou, como ele tinha implorado para o seu senhor, que perdoasse a dívida. Ele falou não, e mandou aquela pessoa para a cadeia. Diz a parábola ainda que as pessoas que estavam ao redor ficaram indignadas com o processo. Voltaram lá no senhor daquele que havia perdoado, daquele que tinha uma dívida imperdoada, e disseram para ela aquilo que tinha acontecido. O Senhor mandou esse cara de novo voltar para ser preso e disse que ele foi entregue na mão dos atormentadores. E se você olhar no 35, você vai dizer, no 18:35, queridos, eu vou dizer para você o que está escrito aqui. Mateus 18, 23 a 35. Assim vos fará também o vosso Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um seu irmão as suas ofensas. E o que eu quero destacar aqui, queridos, é o valor das dívidas. Aquele que tinha uma dívida que era impagável foi perdoado. E aquele que devia pouco, não perdoou. Aí eu quero trazer para a minha vida e para a tua vida, queridos. A nossa vida, a nossa dívida, ela era impagável. O que Jesus Cristo fez pela minha vida e pela tua vida, queridos, é só a misericórdia, a graça e o amor de Deus. Agora, as pessoas que me ofenderam, que te ofenderam, será, queridos, que a dívida que elas fizeram, acumularam com você, ela é uma dívida na proporção da dívida que nós tínhamos diante do Pai que nos perdoou, queridos? E Jesus pega isso e traz para a nossa vida hoje. Fala: se você não perdoar, eu vou te colocar nas mãos dos atormentadores. E sabe por que Deus faz isso, queridos? Para quebrar o nosso coração. Deus não se alegra de ver filhos sofrendo, queridos. Mas às vezes a gente é tão teimoso que a gente tem que sofrer. Porque se a gente não sofrer, a gente não quebrantamos o nosso coração e a gente continua com a nossa vida paralisada. Então, quando a gente se vê num beco sem saída, quando a gente vê que as coisas não dão certo, quando a gente vê que a gente não está bem emocionalmente, a gente chega no fundo do poço, a gente vem em um lugar, a gente fala de perdão, esse negócio faz sentido, e Deus fala assim: você está atormentado porque eu preciso que você abra teu coração e libere essas pessoas da tua vida. Porque essas pessoas estão paralisando a tua história, você está vivendo no passado e está morrendo no presente, e teu futuro já foi. E às vezes, queridos, eu falo pela minha vida, eu precisei chegar no fundo do poço para conhecer Jesus. Não tinha outro jeito. E Deus fez isso em amor. Porque se não fosse o fundo do poço, eu estaria lá até hoje. E é por isso que Jesus fala, queridos, que nós precisamos perdoar as pessoas. Há 3 princípios no reino de Deus, queridos. Fala comigo: justiça, misericórdia, graça. Nunca se esqueça disso, queridos. 3 princípios do reino de Deus. Primeiro, justiça. Justiça é um atributo que só pertence a Deus, queridos. Não faça justiça, não queira fazer justiça. A justiça não pertence aos homens, pertence a Deus. Deus é um Deus justo. Um dia, essa pessoa ou essas pessoas que te magoaram, maltrataram, vão ter que prestar conta com Deus, mas não é com você, querido. Agora, um outro princípio que Deus transfere para a igreja, que é a misericórdia. E Ele nos cobra misericórdia. Nós,
A misericórdia, queridos, nós não damos aquilo que os outros merecem. O cara que pisou no seu calo, o cara merece. Um tapa na orelha, não é? Mas misericórdia não é isso, querido. Misericórdia é aquilo que Deus fez com a gente. Ainda assim a gente merecer. Ele nos deu a possibilidade de viver a vida eterna. O que Deus pede da minha vida e da tua vida nessa noite, queridos, é misericórdia. Porque a justiça é dele. Misericórdia, cara, não faz aquilo que você quer fazer com a pessoa. Não perca seu tempo com isso. Deixa a pessoa se entender com Deus. Um dia eles vão se encontrar, querido. Cuida da tua vida, cuida da tua história, cuida dos teus sonhos. Deixa o Espírito Santo curar as feridas que te maltrata tanto, que te entristece tanto. E o terceiro princípio é graça, querido. O que é graça? Favor imerecido. Nós não merecíamos a cruz de Jesus, queridos. Mas Ele assim, da mesma maneira, o amor de Deus, Ele se entregou pela minha vida e pela tua vida. Sabe o que você tem que ter com as pessoas que te maltratam? Graça, querido. Dá graça, favor imerecido. Ela não merece, mas eu te liberto. Eu te libero da minha vida. Vai em paz, eu te abençoo. 3 atributos, um é só de Deus e outro Deus cobra da igreja, que é a misericórdia e a graça. Não cabe a nós, queridos, julgar ninguém. O fato de você estar magoado é legítimo, queridos. Mas o que não é legítimo é você viver preso com a morte de Jesus Cristo. Se Deus fosse dar para mim, queridos, e para você, aquilo que nós merecêssemos, a gente não estaria aqui hoje. A gente estaria no inferno. Porque nada daquilo que a gente podia fazer, queridos, ia impedir da gente passar a eternidade no sofrimento. O que Deus quer de mim e de você, queridos, é que a gente seja misericordioso, assim como Ele é com as nossas vidas, queridos. Quem não pecou aqui hoje, querido? Quem não pisou na bola em pensamento, em atos, em atitudes? E nós vamos voltar para a nossa casa, a gente vai pedir perdão para Deus, Ele vai perdoar. Por que a gente não perdoa as pessoas que nos magoam, querido? O que nós temos de diferente das pessoas que nos magoam? Lembre sempre, queridos, que justiça é um atributo que só compete a Deus, porque é o único que não tem pecado. A Bíblia nos instrui, queridos, amai uns aos outros. O primeiro ponto que eu quero que você pense, queridos, e reflita na tua vida, o quanto você já foi perdoado por Deus. Reflita, queridos, eu falo para a minha vida. Eu lembro onde eu estava quando eu aceitei Jesus. Eu lembro quanto eu debochava da igreja de Jesus. O quanto eu debochava de pastor, o quanto eu debochava da Bíblia, o quanto eu desprezava o amor de Deus, queridos. E a obra que Ele tem feito na minha vida, queridos. E você? Quantas vezes você já não pediu perdão, se arrependeu e Deus te perdoou? E por que você não perdoa as pessoas que te maltratam? Eu era um pecador que estava indo para o inferno, querido. Ia passar a eternidade sofrendo no inferno. E o amor de Deus transformou minha vida e me fez entender que eu preciso perdoar as pessoas, porque Ele me perdoou primeiro. O amor de Deus me livrou da morte eterna, queridos. Graças ao perdão de Deus eu tenho lugar hoje e você tem um lugar na eternidade. Se não fosse pelo amor de Deus e pelo perdão de Deus, queridos, nós estávamos fadados ao sofrimento eterno. E uma coisa que é importante você saber, queridos, perdoar não é esquecer. Você não vai esquecer das pessoas que fizeram mal para você, queridos. Esquece tentar esquecer. É impossível. Perdoar, queridos, sabe o que é? É você não pegar uma ofensa do passado e ficar cobrando a pessoa no presente. Isso é perdoar, queridos. Perdoar, sabe o que é, queridos? É decidir viver na sua vida a injustiça do outro. É você viver na sua vida o pecado do outro. Difícil isso, né, queridos? Mas pensa se não foi isso que Jesus fez por mim e por você. Pegou o meu pecado, pegou o teu pecado sobre a vida dele.
É isso que Cristo nos cobra nessa noite, queridos. A cruz, ela transforma o perdão em algo legal, em algo possível. Genuinamente, o cristianismo, ele nos leva por esse caminho. Um caminho onde eu sou ofendido, injustamente, mas eu decido carregar esse pecado do outro na minha vida, porque eu sei que foi assim que Jesus fez comigo. Quando Jesus estava no Getsemane, o que Jesus fez, querido? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, Pai. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Naquele ato, queridos, todo pecado, todo erro da humanidade estava sobre Jesus Cristo, querido. Dali para frente, foi só um processo do sofrimento dele. Mas ele decidiu sofrer. Seja feita a tua vontade, Pai. A gente tem feito a vontade de Deus, querido? Entenda que o perdão não diz respeito a você e seu ofensor. Perdão diz respeito a você e Deus. O teu ofensor vai ter o final dele. Agora não permita que um ofensor atrapalhe, queridos, a tua relação com Deus. Porque aí de fato a gente vai ter problema. Entenda que o perdão é um favor que você faz a você mesmo. Não é o seu ofensor. Aí que a nossa mente não entende isso. Pô, Luciano, me explica isso, cara. O cara me maltratou tanto, o cara me denigriu tanto, o cara me prejudicou tanto. Você quer que eu perdoe essa pessoa? Não, não é por ele, é por você. É você que está com problema, não é ele. É aí que o diabo nos prende, querido. O diabo quer fazer com que a gente faça justiça com as próprias mãos. A gente acha erroneamente que a gente não perdoando, que a gente está fazendo uma grande coisa por nós, a gente está morrendo. E a outra pessoa nem lembra de nós. Costumo dizer aqui que a falta de perdão é um veneno que eu tomo esperando que o outro vai morrer, mas eu estou morrendo e não me apercebo disso. Vivemos furiosos querendo pegar a pessoa que nem lembra mais de nós. Quem que precisa soltar quem, queridos? Vai embora. Pega tudo que é seu. Eu perdoo você. Eu quero a minha vida de volta. Quantas pessoas que eles estão com a vida lá atrás de 10, 15 anos paralisadas porque carregam pessoas que ela não perdoa. E o tempo vai passando, entra ano, sai ano e o sofrimento é a mesma coisa, queridos. Se você não soltar o teu passado, queridos, você mata o teu presente, esquece o teu futuro, queridos. Perdoar é simplesmente libertar um cativo. E descobrir que esse cativo somos nós mesmos. Quer libertar uma pessoa presa, queridos? Quer te libertar? Perdoa, queridos. Você vai ver só como as coisas mudam. Pessoas guardam mágoas por anos e vivem presas no passado, queridos. Aí você pode dizer para mim, Luciano, mas isso não é justo. Você não sabe o que fizeram comigo. A pessoa me machucou a vida inteira e você que acha que agora é simples assim, eu decido perdoar e as coisas como se nada acontecesse? A pessoa peca, eu preciso conviver com o pecado dela na minha vida? Sinto muito, queridos, é assim mesmo. Não tem outro jeito. Foi o mesmo processo de Jesus. Jesus falou assim, pai, o Luciano fez tanta bobagem. Falou tanto mal do Evangelho. O Senhor quer que eu pegue o pecado dele, coloque na minha vida para ele ser perdoado e ter uma vida eterna? Deus falou, é isso mesmo, meu filho. É exatamente isso que eu quero que você faça. Queridos, a questão é assim, você quer mudar a tua vida? Você quer curar as feridas que você carrega, que você sabe, que está te sufocando? Você quer acabar com a paralisia financeira da tua vida? Você quer acabar com a destruição da tua família? É essa a resposta que você tem que dar, não se você quer perdoar ou não quer perdoar. Porque se você fala assim, ó, eu quero ser curado, você tem que perdoar, não tem outro jeito. É bíblico isso. E eu não estou aqui, queridos, para convencer você, porque eu não sou ninguém. Eu peço para que o Espírito Santo faça esse trabalho como fez um dia na minha vida. Aí você pergunta, Luciano, mas onde é que está a justiça nisso? Está na cruz.
Se nós entendermos aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você na cruz, a justiça está lá. Cristo morreu pelos meus, pelos seus e pelos pecados dos seus ofensores. O fato de você ter sido ofendido, queridos, não anulou aquilo que Cristo fez também pelos seus ofensores. Aí você diz para mim, Luciano, mas não pode ser fácil soltar essas pessoas da minha vida, Luciano. Eu continuo resistindo aí. Queridos, você não está soltando ele, você está soltando você. É você que está preso, não é ele, querido. É esse o desafio que a gente tem para entender. E aí é um coração humilde que reconhece que quem está sofrendo não é outro, sou eu. Por que eu vou continuar sofrendo? Entenda que eles não vão estar fora do julgamento de Deus, queridos. Então entenda que o perdão é um bem que você faz para você mesmo. Não é para outra pessoa. É você que é liberto, não é outra pessoa. Perdoar é um ato de amor próprio, querido. Você se ama? Perdoa a pessoa, porque você está sofrendo com isso. Perdoar é um ato de sabedoria, um ato de inteligência, queridos. E a pergunta que você faz para mim agora, Luciano, como é que eu consigo perdoar? Simples, querido. Simples. Você vai orar. Você vai falar, Deus, traga na minha memória as pessoas que eu preciso perdoar. Traga na minha memória as pessoas que estão me mantendo cativos no sofrimento. Aí Deus ele vai revelar quais são as pessoas. E você vai declarar, com a ajuda de Deus, que você perdoa essas pessoas. Porque se Deus trouxe à tua mente que você precisa perdoar essas pessoas, Ele vai te capacitar para isso. Não é na tua força, mas é com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Deus jamais pediria algo para você que você não fosse capaz de fazer, queridos. E se Ele já está trazendo na tua mente, no teu coração, pessoas que te maltrataram, Ele está te reivindicando, solta essas pessoas, eu vou te ajudar. Agora, esse processo ele precisa ser feito de uma maneira correta. Sabe aquele filho assim, eu não perdoo meu pai. E? Do quê? Não perdoa do quê? Aí nós temos que ir na ferida, aí que ninguém quer. Nós temos que voltar atrás, fechar os nossos olhos, trazer de volta o sofrimento, trazer de volta a humilhação, trazer a ira de volta que aquela situação provocou nas nossas vidas, trazer a dor de volta, e assim eu perdoo. Porque vem do coração, queridos. Quando a gente fala que a gente perdoa, vem da mente, vem do automático, é por isso que a gente não perdoa. Ah, não, você está perdoado. Ai, se encontrar essa pessoa na rua, eu me tremo. Deus tem que entrar na raiz, queridos. Se Deus não entrar na raiz, você não consegue perdoar a pessoa. O perdão é uma decisão, queridos. Você não vai sentir vontade de perdoar. Você vai ter que ter uma crise de vontade. Eu não tenho vontade, mas eu tenho uma crise. Então eu vou perdoar porque eu entendi que quem está sofrendo nessa história sou eu. Você não espera ser curado para você perdoar, você perdoa para ser curado. Se você não perdoa e esperar que você seja curado para perdoar, você não vai perdoar nunca. Você quer ser curado das suas feridas, das suas emoções, do seu coração, da sua alma? Perdoe que você vai ser curado. Porque o que está trazendo enfermidade para o teu coração e para a tua alma, quer dizer, justamente a falta de perdão. Jesus disse assim, ok, Pai, se eu tiver que passar pela cruz, tá bom, por causa do Luciano, seja feita a tua vontade, Pai. Vou chamar o Bruno para vir aqui, Bruno. Queridos, Deus, Ele te faz um pedido nessa noite. Um convite. Solte os ofensores da tua vida, querido. Quais são as pessoas que você precisa soltar da tua vida nessa noite, queridos? Que não merece mais estar no teu coração, queridos. Vou dizer de novo para você, essas pessoas não merecem estar no teu coração. E você tem carregado elas aí no teu coração, o lugar mais precioso que você tem na tua vida, querido. Entregue teus ofensores nas mãos de Deus.
e receba a misericórdia, a sua liberdade. Vou pedir para você ficar de pé. Nós vamos ouvir um louvor. Queridos, eu gostaria que você sondasse o teu passado. Deus ele vai começar a trazer mais pessoas na tua memória que você precisa soltar da sua vida nessa noite, queridos. Que você precisa libertar da tua vida nessa noite. Queria que você fechasse os teus olhos, queridos. Você vai ver a imagem de tantas pessoas, queridos. E quando você vê a imagem dessas pessoas, eu queria que você voltasse no tempo. Eu queria que você vivesse de novo o sofrimento, a dor, a humilhação. Eu preciso que você sofra aquilo que você já sofreu, queridos. Não tem jeito, isso está no teu coração. Se você não sentir a dor, queridos, você não consegue curar, porque é na dor que tem cura. E eu queria que você deixasse Deus mostrar às pessoas que você precisa liberar da tua vida nessa noite, enquanto a gente vai ouvir um louvor.